E aí pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o professor Télico Oliveira, professor de matemática. E nessa oportunidade, galera, como vocês devem estar vendo aí no título, nós vamos aqui analisar a prova de matemática do Enseja 2019, Ensino Fundamental. Então, esse vídeo eu estou fazendo pensando em você que vai fazer a prova do Ensino Fundamental esse ano, que quer concluir seus estudos e precisa aí ter um norte aí, saber o que é que ele espera nessa prova, tá bom? Então, se você vai fazer a prova do INSEG esse ano, já peço que deixe aí o seu like, tá bom? Inscreva-se no canal, que até fevereiro nós estaremos aqui criando conteúdos preparatórios, tanto para quem vai fazer a prova do ensino fundamental, como quem vai fazer a prova do ensino médio, tá, galera? Então, eu peguei a prova do ano passado, estava aqui dando uma olhada e eu quero analisar com vocês a questão dos conteúdos cobrados, como é que é avaliado isso aqui e como também é o grau de dificuldade dessa prova, ok? Então, eu queria também aproveitar aqui e convidar desde já você que vai fazer a prova esse ano, aqui no link na descrição desse vídeo, tem um link para um evento que eu estou organizando aí, que vai começar no dia 25 de janeiro, tá bom? De 2021. Se você está vendo o vídeo na data que ele foi postado, do dia 25 ao dia 30 nós estaremos fazendo aí o Prepara Enseja 2020, tá? Que é uma oportunidade que nós vamos ter aqui de estarmos nos ajudando, resolvendo questões, discutindo a teoria necessária para que você possa fazer a prova e passar, tá bom? Então, nesse evento que nós estaremos fazendo, que é 100% gratuito, que é totalmente online, eu vou passar aqui para você aquilo que é necessário para você passar na prova de matemática do INSEJ, tá bom? Então, não perca tempo, se inscreva. Temos aí um grupo no WhatsApp também, onde nós vamos compartilhar todas as informações, todas as aulas, todos os arquivos necessários para que você possa participar do evento, ok? Então é o seguinte, vamos ver aqui o que é que espera o candidato que vai chegar lá no dia da prova e vai fazer, tá certo? A prova esse ano. A gente se baseia sempre nas provas anteriores porque servem como referência, não mudam muito, tá bom? Seguinte, essa questão 31 aqui, eu até já resolvi no meu canal, tá bom? Se você não é inscrito, se inscreva, tem aí uma playlist aí para o Enseja, tá? Essa questão 31, ela trata de unidades de medida, tá? Ela fala sobre medidas de comprimento. Na verdade, ela é bem simples. O objetivo dela é só você constatar que essa pilha aqui tem 4 centímetros. Deixa eu mudar aqui a cor do meu lápis. Vou colocar aqui um vermelho mais forte para se destacar mais, né? Tem 4 centímetros e 7 milímetros, tá? O que pode ser representado aí por 4,7 centímetros. Então é uma questão muito simples mesmo. Se você está por dentro aí de medidas de comprimento, é facinho demais. Sim, gente, eu queria também aproveitar e pedir para que você acompanhe essa aula com toda atenção, assista até o final, tá certo? E se você tiver aí à sua disposição, como eu aqui, um caderno e uma caneta, é importante, tá? Para você ir anotando quais foram os assuntos que caíram na última prova, tá? A gente vai fazendo aqui essa análise juntos. Eu não vou resolver todas as questões, porque isso iria tomar um tempão, mas eu acredito que depois desse vídeo aqui você já vai sair com um norte do que estudar até o dia da prova, tá? A segunda questão, essa daqui é bem bacana, essa questão ela trata, gente, de juros simples. Mas é uma questão de juros simples a um nível difícil, tá certo? Por que um nível difícil? Porque algumas questões aí da prova do Enseja vai dar opções, ó. Nesse caso aqui, essa é uma questão que um casal tem que escolher entre um plano 1, plano 2, plano 3 e plano 4 para ver ao final qual desses planos de investimento é mais viável, tá certo? Então, esse tipo de questão sempre, você vai ver aqui na análise que nós vamos fazer, sempre aparece questões assim desse tipo, e são questões que vão exigir de você um pouco mais de tempo na hora de calcular e de resolver, tá certo? Mas também tem estratégia para esse tipo de questão, tá?
Próxima questão aqui, a questão de número 33, uma questão de um texto pequeno, tá certo? É uma questão que fala sobre medidas de capacidade, certo? Veja só, um produto passou a ser comercializado em uma nova embalagem, cuja capacidade, ou seja, o seu volume, seu armazenamento é 0,2 litro maior do que a embalagem anterior. Em quantos mililitros a capacidade da nova embalagem é maior do que a da embalagem anterior? Então, trata-se de quê? De conversão aqui de litro para mililitro, o ml, tá certo? Bem simples também. Então, se você souber que 1 litro tem 1000 ml, você resolve rapidinho essa questão, tá? Essa outra aqui também é uma questão mais complexa, questão de número 34. Trata-se de uma tomada de decisão também, tá certo? Essa questão 34, ela só envolve operações com números inteiros, tá? Você vai ver aqui que todos os números são inteiros, mas você vai ter que fazer as contas aqui dos planos e vai tomar a decisão de acordo com o plano que for mais vantajoso para essa família, tá certo? Se eu não me engano também, eu já resolvi essa questão no canal, tá? Uma outra questão aí simples, tá? Tem uma leitura aí, tem uma interpretação de tabela por trás. Essa questão 35 eu coloquei aqui como operações com números decimais, mas também você vai ver aí que ela envolve valores monetários e envolve também, gente, interpretação de tabelas. O objetivo dessa questão é o seguinte: houve um aumento nos preços, ó, você vai ver que tem aqui um preço antigo e um preço novo, certo? E aí, o que é que acontece? Tem aqui o sal, né? O sal tem um preço antigo, mas não tem um preço novo. Aí só para a gente se situar aqui, né? Como o preço do sal não foi aumentado pelos fornecedores e o supermercado dispõe de grande quantidade de estoque, o gerente decidiu reduzir o preço do quilograma de sal de forma a manter fixas as despesas de seus clientes com a aquisição da cesta formada por esses produtos. O novo preço em real para o quilograma do sal será... Então, esse tipo de questão você interpreta da seguinte forma. Você vai pensar aí num cliente que vai comprar esses itens aí, esses produtos, tá? Aí a gente calcula aqui o aumento, tá? Vou colocar aqui como se fosse uma nova tabelazinha aqui, onde eu coloco o aumento. Olha que simples, tá, gente? De 2,30 para 2,75 aumentou aqui 45 centavos, né? De 2,50 para 2,80 aqui do feijão aumentou 30 centavos. E aqui do açúcar de 1,25 para 1,65 aumentou 40 centavos. Então, se a pessoa compra esses itens, ela percebe aí que houve um aumento de, vamos ver aqui, 0,45, 0,30, 0,40. Para fazer essas operações com números decimais é vírgula abaixo de vírgula, né? Isso aqui, ó, 7 mais 4 dá 11. Vai dar um aumento aí de 1,15. Então, para que não haja variação, é preciso descontar aí do sal o valor de 1,15. Então, basta você fazer a conta 2,50 menos 1,15. Né? Questão de nível fácil a médio, tá bom? Se você tiver o domínio das operações com números decimais, você faz ela tranquilamente, tá? A próxima questão, veja também como ela é simples, gente. Olha só, e outro detalhe aqui que acho gostoso na matemática é que questão de marcar, quando você faz o cálculo consciente, você já acha a resposta certa ali no seu gabarito, tá bom? Se você fez o cálculo e não achou e sua resposta não está dentro das alternativas, é porque provavelmente você vai ter que refazer o cálculo, que deve ter errado alguma coisa, tá? Então a matemática ela dá essa facilidade, né? De certa forma. Questão 35 é bem simples, galera. Olha só. É uma questão de leitura e interpretação de gráficos. E o que a questão pede aqui, ó, se você for fazer a leitura apenas do último parágrafo, ó, nesse período, os anos que apresentaram as duas menores taxas de variação do PIB foram... Então, quando você vem aqui para o gráfico, você vai pegar os dois menores valores, que são esses dois aqui, ó. 0,3 negativo, opa, só um instantinho aqui. 0,3 negativo e
o outro menor foi esse 1,0 aqui. Então você vai associar isso aqui com 2009, né? E esse aqui com 2012. Olha só que questão fácil, né? Já está resolvida aí. Você vem aí, marca 2009, 2012. Então fica aí também anotado aí no seu caderno, leitura e interpretação de gráficos, tá? Você vai ver que essa não é a única questão desse assunto, tá bom? Olha só outra questão bacana. Um jogador de basquete tinha na sua camisa o número 88. Um grande fã desse jogador pintou o número 88 utilizando octógonos regulares congruentes, conforme a figura. Na confecção do número aparece um quadrilátero em preto no centro da figura. Ele está falando desse quadrilátero aqui, gente. Ó. Certo? Esse quadrilátero tem as diagonais o quê? Se você for traçar aqui as diagonais dele, lembrando que diagonal é o segmento que une dois vértices que não são vizinhos, tá? Aqui o que que acontece? Você vai ter duas diagonais iguais e perpendiculares, tá? Então tá aqui a alternativa correta dessa questão. Questão também que se você tiver estudado aí quadriláteros, deixa eu botar até o nome aqui, gente, ó. Quadriláteros. Você não vai se enrolar na hora de resolver essa questão, tá bom? Vamos adiante, nossa análise, ó, questão 38. Essa questão 38 aqui é uma questão de probabilidade, né? Tá aqui, ó, questãozinha de probabilidade, tem dois eventos aí, e aí essa é uma questão, digamos, de nível médio, né? A ideia aí, nível médio ou fácil. A ideia aí é apenas fazer a interpretação da probabilidade desses dois eventos, tá? Nós vamos fazer ainda uma aula mais para frente sobre isso, para você que não estudou probabilidade, para você que tem dificuldade aí nesse assunto, tá? Mas isso aqui não tá difícil, tá? A questão 39 é uma questão, deixa eu ver aqui, questão que fala sobre números decimais. É só para você colocar em ordem aí do menor para o maior esses números decimais aqui, ó, 2,7, 0,90, 0,17 e 1,4352. Então, você colocando em ordem aí, você vai ter uma sequência dessas vitaminas e aí você marca a alternativa correta, tá bom? Então é somente uma questão para você saber a ordem de números decimais, tá? Essa questão 40 aqui é uma questão interessante também, tá? Um dos instrumentos musicais mais populares no Brasil é certamente o tambor. Considere que um instrumentista queira incrementar a aparência de seu tambor, pintando com pincel a faixa poligonal em zigue-zague desenhada na sua superfície lateral, conforme mostra a figura. Ele está falando aqui, gente, desse zigue-zague aqui, que vai ficar na lateral do tambor, tá certo? Então o artista ele vai pintar isso aqui. E aí, ele vai pintando isso aqui tudinho. E essa questão fala de quê, gente? Vamos aqui, né? Essa questão fala sobre projeção, né, ortogonal ou projeção perpendicular. Veja só onde é que fala aqui. Considere que a faixa tem a largura constante ao redor de toda a superfície lateral do tambor, que ao dar início à pintura, o tambor se encontra perpendicular ao solo. Isso aqui é importante, gente. Perpendicular é quando forma 90 graus em relação ao solo, né? Além disso, admita que seja suficiente passar o pincel uma única vez em cada ponto da faixa. Nessas condições, a figura que melhor representa no plano a projeção perpendicular. Então esse é o assunto, tá? Projeção. Como é que essa pintura vai se projetar em relação ao solo? Então imagine o seguinte, que essa linha aqui é o solo. E aqui você vai ter um retângulo que vai representar o tambor, certo? Só que esse tambor vai ser visto na lateral, tá certo? Ele é perpendicular, que forma um ângulo reto, tá? Então, quando a pessoa pinta isso aqui, a projeção desse tambor, dessa pintura no solo, vai ser esse círculo aqui, tá certo? Essa circunferência aqui, ok? Então, é uma questão que está dizendo aí para você estudar projeções, tá? Um assunto de geometria, né? Essa é uma outra questão de gráficos que vai envolver um pouco de porcentagem, tá certo? Então você vai ter aí o gráfico que representa o lucro em milhões de reais em uma empresa de 2015 a 2017, um gráfico de barras. E esse gráfico de barras, pessoal, a ideia é o seguinte:
Sabe-se que o percentual de queda dos lucros observado de 2015 para 2016, 2016 para 2017 se manteve de 2017 para 2018. Então, esse percentual aqui, pessoal, é o mesmo, tá? Se você fizer a continha aí, aqui estava no 80, baixou aqui para o 60, então baixou 20, né? 20 para 80 é a mesma coisa, se você simplificar essa fração, que 1/4, que representa uma queda, gente, de 25%, tá? Se você não tiver muito familiarizado com isso, não se preocupe, tá bom? Mas o que eu quero que você saiba aqui é que esse tipo de questão vai envolver o quê? Gráficos e porcentagem também, tá? Porcentagem é um outro assunto que eu recomendaria que você que vai fazer a prova estude bastante, tá? Fique familiarizado com porcentagem, caso você não seja, tá? Então a interpretação dessa questão é a seguinte: porcentagem aqui de queda vai ser de 20% aqui, 20% aqui e, por último, 20% aqui. Então seria um desconto, você pega 45 menos 20%, né? 20% de 45. E aí faz a conta e acha aí o valor do lucro em 2018, tá? Então percebam que são assuntos simples e a forma como é cobrado é simples, né? O que vai precisar é apenas você interpretar essas questões e estar familiarizado com o cálculo, tá? Essa questão 42 é uma questão de matemática financeira, uma questão de juros simples, uma questão relativamente complexa. Por quê? Porque ela fala de duas opções, uma loja 1 aqui e uma loja 2, tá? E aqui é a segunda loja. Você vai ter que comparar os juros da primeira loja com a segunda, tá certo? Na compra de um celular. E no final você tem que dizer qual vai ser a taxa de juros para que o valor da loja 1 seja o mesmo da loja 2, tá? Então trata-se de você fazer uma comparação aí de valores a juros simples, tá? Então eu colocaria aqui também o assunto de juros simples que cai, né? Inclusive essa daqui já é a segunda questão de juros simples que a gente se depara, tá bom? Juros simples é uma questão considerada difícil, tá? Essa questão 43 é uma questão bem bacana, gente. Estudo feito com 1.220 adolescentes norte-americanos aponta que redes sociais estão substituindo passeios com colegas. 3/4 desses adolescentes, desses 1.220 adolescentes, dizem que enviam mensagens escritas aos amigos todos os dias. O objetivo dessa questão é apenas você calcular 3/4 de 1.220. Como é que eu faria essa questão? Eu pegaria o 1.220, dividiria por 4, né? Toda fração representa uma divisão. 12 dividido por 4 dá 3. Então aqui vai dar 305, né? 5, desculpa. Tá aqui. 3, 0, 5 e aqui 1.220, né? 5 vezes 4, 20. E aí, ó, 3 vezes 305, né? Você multiplica pelo de cima, divide pelo de baixo, né? E aí você chegaria ao resultado aqui de 915, tá? Então essa questão é o quê? Ela envolve fração de um número natural. Questão simples, que você só precisa fazer a operação, né? Estuda esse assunto aí que é relevante para a prova, tá? Essa questão aqui, ela é bacana porque ela dá um engarrafamento, dá o comprimento médio dos carros, tá? E ele pede para que você dê uma expressão algébrica, tá? Ele chama isso aqui de expressão matemática, tá? E na verdade é a chamada de expressão algébrica, que você começa a estudar no 7º ano e vê também no 8º ano com mais detalhes, tá? Então, essa expressão algébrica vai ter o quê? Vai ter o número n, que representa o número de carros,
E o E, que é a extensão do engarrafamento, tá? Como você pode ver aqui. Então o objetivo, gente, é você olhar para essa figura aí e chegar a uma expressão matemática que relacione a extensão do engarrafamento ao número de carros. E aí, como você pode ver, ó, tem 3 filas, então você vai dividir por 3. Cada carro mede 5,5 metros, então você vai multiplicar por 5,5. E como você quer passar de metro para quilômetro, você tem que também dividir por 1000. Então a expressão vai ser essa daqui, ó, direta, tá certo? Então é uma questão considerada fácil, certo? Você não tem nem que fazer conta nem nada, é só interpretar a figura de acordo com essa fórmula aqui, tá bom? Outra questão considerada fácil, essa é uma questão de leitura e interpretação de gráfico de setor, né, que você vai ter um gráfico de pizza ou gráfico de setor. E a ideia aqui é basicamente, pessoal, você ver o quanto é que falta para 100%. Você tem aqui 30%, mais 10%, mais 20%. Se você soma isso aí, ó, 30 mais 20 mais 10, vai dar igual a 60. Então, esse pedaço aqui que está faltando, galera, vai ser o quê? 40%. E esse tipo de questão aqui é uma questão fácil, tá? Então, tá aí, ó, nas alternativas, inclusive, 40%, tá? Essa daqui, ela não é tão simples, tá? Você tem aqui uma figura aí, um trabalho artístico do Escher, tá? E ele forma aí um desenho de um lagarto a partir desse hexágono regular, tá certo? O hexágono é esse polígono aí de 6 lados, tá? Como você pode ver aí. Deixa eu só circular aqui para você ver melhor. E aí o que é que acontece? Ele tira pedaços desse hexágono para formar essas partes aqui que estão do lado de fora, né? Então essa A corresponde a 1, se você perceber. Essa B corresponde a 4. Essa C aqui corresponde a... Tá parecendo a 6, né? E assim por diante, pessoal. Então, o pedaço que está faltando aqui dentro do hexágono está aqui do lado de fora. Então, a área, como ele pede, né? Ele está pedindo a área desse lagarto. A área do lagarto vai ser equivalente à área do hexágono. Então, essa aqui é uma questão de área de figuras planas, uma questão simples à média, tá? Questão que basta você ter essa interpretação aí de que as áreas podem ser somadas, né, ou subtraídas, e você vai encontrar áreas equivalentes, tá? Então aí é o cálculo da área total do hexágono. Resposta correta para essa questão, tá? Questão média, tá? A questão 47, ela é uma questão simples, tá? Ela é média ou fácil. Você vai ter aí um trabalho também artístico com essas figuras. E essas figuras, pessoal, esses dois tipos de ladrilhos, que são as flechas e os papagaios, podem ser obtidos pela fragmentação desse polígono aqui. A questão só quer saber o que é esse polígono que você está vendo aí na sua tela, tá bom? Esse polígono aí ele é chamado de paralelogramo. Ele é um quadrilátero que vai ter os lados opostos paralelos, tá? Só isso. Então é uma questão fácil. Se você estudou quadriláteros ou vai estudar, você tem condições de resolver essa questão tranquilamente, tá? Inclusive, se você tiver dúvidas se isso é ou não é um quadrilátero, pelos ângulos aí você consegue perceber, tá certo? Que esses lados aí vão ser paralelos, ok? Mas eu acho que envolvendo o ângulo já vai dificultar um pouquinho mais, tá? Questão de número 48. Essa questão aí também é bem bacana, tá certo? Um atleta ele precisa treinar para uma prova de ciclismo de 40 km, então ele começa com 16 km e vai aumentando isso todos os dias até chegar aos 40 km, né? Então no primeiro dia ele treinou 16, no segundo 20, no terceiro 24 e vai aumentando de 4 em 4. Se você fizer a sequência
do 16 de 4 em 4 até chegar em 40, você sabe quantos dias ele treinou, tá? Então, bem simples, né? 28, 32, 36, 40. Aí basta você contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 dias, problema resolvido, tá? Muito fácil. Então, outra coisa, gente, estudem sequências, tá? Sequências também é um assunto que caiu bastante nessa última prova aqui, tá? Essa outra questão aqui também envolve a transformação de litros em ml, então é medida de capacidade ou volume, tá? Medidas, né? Vou botar aqui porque envolve duas medidas. Questão fácil também. Como é que você faz ela? Você tem 3,5 litros, vai dividir isso aqui em frascos de... ele perde 300 ml, né? Então ficaria com 3,2 litros. E aí vai dividir isso aí em frascos de 250 ml, né? Então seria a mesma coisa que 3.200 ml dividido por 250 ml. Fazendo essa conta aqui, você vai chegar a um número, não dá um número inteiro, aí depois você soma mais um, tá? Isso aqui dá 12 uns quebradinhos, aí depois você soma mais um, que o resultado vai ser 13. Se vocês quiserem, eu posso fazer a resolução dessas questões e postar aqui no canal em maiores detalhes, tá? Mas eu quero, com esse vídeo, estimular você a pegar esses conteúdos e estudar, tá bom? Que você possa fazer essa análise mais detalhada. Eu estou fazendo aqui mais rápido, passando os conteúdos para você, porque o vídeo também ele não pode ficar muito longo, senão o pessoal não assiste, né? Mas aí é uma forma da gente ajudar você a ter um norte do que estudar. O resto você vai buscando aí através do seu material, tá? Essa é outra questão que envolve sequências, ó, se você reparar, existe uma associação aí entre o número de mesas e o número de pessoas, ó. Se você tem aqui as mesas e aqui o número de pessoas. Em uma mesa, gente, sentam 4 pessoas, tá? Em 2 mesas, você vê que esse número sobe para 6. Em 3 mesas, vai para 8. Então, a lógica aqui é o seguinte, se você quer usar 11 mesas, como a questão diz aqui, você vai aumentando aqui de 2 em 2 até chegar no 11, tá? 8, 10, 12, 14 e assim por diante. Aí você descobre quantas pessoas estavam na mesa, tá certo? Aí a questão pede ainda que você pegue esse número e divida por 4, porque cada grupo de 4 pessoas vai comer uma pizza, tá? E aí depois cada pizza custa R$ 20, tá bom? Aí você chega ao número de pessoas, que o número de pessoas, se eu não me engano, é 24. Você vai dividir 24 por 4, que dá igual a 6. Aí depois faz 6 vezes 20, né? Cada grupo de 4 pessoas vai comer uma pizza, a pizza custa R$ 20. 6 vezes 20 dá 120, né? Então a questão é considerada média, né? Pela quantidade de operações que você vai fazer aí, média a difícil, tá? Não consideraria nem difícil essa questão. Dá para fazer mesmo que você não tenha, assim, digamos, tenha apenas o conhecimento das operações básicas, tá? Questão 51 é uma questão que você vai ter que montar aí uma equação, né? Para descobrir quanto João gastou. Durante a viagem, Pedro, João e Carlos gastaram juntos R$ 450. Então a soma dos valores deles três dá 450. João gastou R$ 30 a mais que Pedro. João gastou, se eu considerar o que Pedro gastou como X, João gastou R$ 30 a mais. Então vai ser X mais 30. E Carlos gastou R$ 60 a mais que João. Então, se João gastou X mais 30, aqui vai ficar X mais 90, né? Porque 30 mais 60 dá 90. Então, você monta aqui sua equação e descobre aí o valor do X
e depois descobre o quanto João gastou, né? Que João seria o valor de x mais 30. Tá? Ele está querendo descobrir isso aqui, ó. Qual o valor de x mais 30? Tá? Então é uma questão de equação do primeiro grau, uma questão considerada aí de fácil a média, tá? Fácil ou média. Vamos aí para as próximas questões, ó. Essa aqui, essa questão 52, é uma questão considerada difícil e ela vai lidar com operações com números decimais. Uma família vai comprar 40 quilos de carne e aí são as opções que ele dá. As opções são esses 4 açougues aqui. Você tem que fazer a conta de quanto vai dar o valor dessas carnes nos 4 açougues, montando aí uma expressão numérica. Então vamos botar aqui, ó, expressão numérica com números decimais. E eu considero essa questão difícil, pessoal, porque você vai ter que resolver 4 expressões numéricas e vai me dizer aí qual é o que dá o valor menor, tá certo? Então é uma questão que você gasta um pouquinho de tempo aí para resolver, tá? Essa questão aqui ela é simples, é uma questão de medida de capacidade também. Você tem aí um reservatório de 1000 litros, que esse reservatório vai estar só com 700 litros de água. E se ligar a torneira para esvaziar, ele esvazia 20 litros por minuto. Então, em quanto tempo, né, quantos minutos foram necessários para que toda a água fosse retirada do reservatório? Então, basta que você faça a conta aí dos 700 dividido para 20, que isso aqui daria 35. Né? Então, a questão de medida de capacidade, uma questão simples, tá? Uma questão fácil. 54, estamos quase terminando, pessoal. E se você ficou até aqui, viu esse vídeo até aqui, pessoal, comente aí embaixo, tá bom? Eu agradeço aí a sua disponibilidade, a sua força de vontade em estar aqui estudando comigo, tá bom? E não vamos esquecer aí do evento, certo? Do dia 25 até o dia 30, que eu quero trazer muito conteúdo aí para você se preparar para a prova do Enseja, seja ensino fundamental, seja ensino médio, tá? Para a prova de matemática. Essa é uma outra questão média, tá? Que envolve o que? Volume. Então eu colocaria aqui que o assunto dessa questão aqui seria o volume do paralelepípedo, tá? O paralelepípedo é aquele sólido geométrico no formato da caixa, né? Como a questão está falando aí. E essa caixa ela tem que ter uma capacidade maior do que 85 decímetros cúbicos. Então ele dá as dimensões aqui, ó. A base é 7 por 10. E você vai ter que escolher uma dessas alturas aqui para que essa caixa tenha um volume superior a 85 decímetros cúbicos, tá bom? Questão média. Basta você interpretar direitinho aí que você chega ao resultado de forma satisfatória, tá? De forma simples. Outra questãozinha de equações do primeiro grau. Equação do primeiro grau aí. Que basicamente você tem aí que o proprietário da empresa vai dividir R$ 660 entre 3 funcionários. Os 2 mais novos vão receber um certo valor e o mais velho vai receber o dobro do que os outros vão receber. Então, se eu chamar o que o funcionário mais novo vai receber de X, como são 2 funcionários, eu coloco aqui X mais X, e o funcionário mais velho vai receber o dobro disso, né? Então, seria 2X. Isso aqui daria igual a 660. Olha que simples, gente. X mais X dá 2X, 2X mais 2X dá 4X. 4X é igual a 660. X é igual a 660 dividido por 4. Mas o que é que ele quer? Ele quer o valor de X? Não, ele quer o valor que o funcionário mais antigo receberá, tá? Então, esse valor aí seria o valor de, no final, quando você faz a conta, de R$330, tá? Então, questão também considerada fácil, tá? De equação. Então, coloca aí na sua lista também de estudos. Se você não sabe o que estudar, pode estudar equações do primeiro grau, que caem questões fáceis de equações do primeiro grau, tá? Essa daqui é uma questão considerada difícil porque você tem 4
embalagens para escolher e você tem que escolher aquela que o metro dessa embalagem saia mais barato, tá? Então como é que você poderia fazer essa questão? Você poderia pegar o valor em dinheiro, por exemplo, embalagem 1, só para simular aqui. Você pega esses R$17,28 e divide pelo metro da embalagem. São 8 rolos de 60 metros. Faz essa conta, né? 8 vezes 60, 6 vezes 8, 48, 480. Você vai dividir aí 17,28 por 480. Dá um pouquinho de trabalho, né? Fazer tudo isso aí na mão. Até porque você vai fazer 4 expressões como essa. Então essa é uma questão daquelas que você precisa fazer quando tiver com tempo de sobra, tá? Porque ela realmente vai tomar um tempinho seu aí fazendo essas operações. E por isso que eu considerei essa questão aí uma questão difícil. Mas qual é o assunto aqui, né? Acho que eu não falei. O assunto aí vai ser operações com números decimais. Números decimais, tá? O que mais, gente? Vamos lá, estamos terminando, viu? A questão 57 é uma questão de porcentagem, uma questão considerada de média para difícil, tá? Eu considero aqui média, tá? Eu acho que eu já fiz também essa questão no meu canal, tá bom? Quando a gente for organizar o evento, eu vou compartilhar com vocês as questões que já estão resolvidas sobre esses assuntos, tá bom? Para que vocês possam ver com calma. Eu recomendo que você realmente pegue essa prova, baixe as provas, estude pelas provas anteriores e aqueles assuntos que você tiver dificuldade, você aprofunda mais, tá? Fica aí mais uma dica bacana aí para você que vai fazer a prova do Enseja. Essa outra questão aqui é uma questão de expressões algébricas, ou o nome aqui já está dizendo, a expressão algébrica. O que é expressão algébrica? É você representar sentenças matemáticas a partir de letras e números, tá? Então, ao contrário das expressões numéricas, que são formadas só por números, as expressões algébricas você vai ter letras e números. E o objetivo aqui é encontrar uma expressão algébrica que corresponda, na verdade, à pontuação dessa gincana escolar, tá bom? Questão considerada fácil aqui, viu? Questão fácil, tá? Penúltima questão que nós vamos analisar. Essa daqui ela é difícil, mas ela é bem bacana. Ela envolve bastante porcentagem e fração, tá? Então eu colocaria aqui fração e porcentagem. E é o seguinte, qual a ideia dessa questão? Resumidamente aqui, o cara quer comprar 5 camisetas, tá? E aí ele tem essas promoções aqui, dessas 4 lojas, e ele tem que avaliar qual delas dá o desconto maior, tá bom? Para a compra das 5 camisetas. Então você vai fazer, por exemplo, o equivalente a 4 quintos, você paga 4 e leva 5. Ou você pode, a partir da segunda peça, 15% de desconto por peça. Então a primeira você paga cheia, paga os 100%. E a partir da segunda você paga 15% de desconto. Né? Vamos botar aqui. 100 menos 15 dá 85. Então 85 da primeira, ou da segunda, da terceira, da quarta e da quinta. Né? E se você fosse pagar cheia, seria 5 de 100%. Faz essa sentença aqui e você vai chegar a um valor aqui, uma fração, tá? Não lembro agora qual, mas a gente pode fazer essa questão com calma depois, tá? Ela é uma questão considerada difícil, toma tempo mesmo para analisar cada uma dessas promoções, tá? E por fim, galera, mais uma questão de equações. Olha aí como equações é um assunto importante, né? Equações do primeiro grau. E aqui eu considerei essa uma questão fácil, porque você não vai ter nem que resolver a equação, você só precisa montar a equação a partir do problema, tá? Você chega aí no modelo de uma expressão aí, a partir da leitura
desse problema aí que o cara queria comprar uma televisão, micro-ondas e uma máquina de lavar, tá? Você faz a soma dos três valores aí e chamando de X, no caso, o preço da televisão, tá? Que é a nossa incógnita, chama de X. E aí você vai chegar a uma dessas expressões aqui, que na verdade vai ser a letra D. X aqui representa o preço da televisão. 1/4 de X representa o preço do micro-ondas. E X menos 100, máquina de lavar roupas, tá? E tudo isso igual a 2.600, a questão também diz aqui, tá bom? Então é só você interpretar o texto da questão e passar isso para a linguagem de equações, beleza? Espero que você tenha gostado dessas dicas. No vídeo de amanhã eu quero fazer essa mesma análise para a prova do ensino médio, tá bom? Se você vai fazer a prova do ensino médio e está vendo esse vídeo até aqui, saiba que você não perdeu seu tempo, porque o conteúdo do ensino fundamental serve de base para o ensino médio. Então, é importante que você esteja com os conteúdos do fundamental em dias para poder fazer também uma boa prova do ensino médio, beleza? Então, acho que por hoje é só, já chega de vídeo por hoje, para a gente não se estender muito. Já sabe o que fazer, curta, inscreva-se no canal e a gente se vê nos próximos vídeos. Um abração e bons estudos. Valeu!